Dia, bom dia a todos. Muito obrigada, Steph, minha colega de assessoria, né, no setor de tempo integral da Secretaria Municipal de Educação. Para mim é muito especial estar aqui com você nesse momento. Agradeço a cada um dos presentes na nossa sala que se inscreveram. As inscrições esgotaram logo rapidinho, né? Isso significa que a gente tem um trabalho reconhecido e que a gente está certamente contribuindo com a formação dos nossos colegas profissionais da área e na rede municipal de Natal. Então, o tema do nosso minicurso é currículo e identidade, diálogo com o projeto político-pedagógico. E como todo planejamento, eu vou começar dizendo, né, para vocês qual é o meu objetivo ao propor esse minicurso para vocês. É diferente, né, dos cursos de pedagogia, diferente do cursinho, onde a gente está lá e a gente precisa resolver uma questão dada, posta. Aqui, o objetivo meu objetivo e o objetivo da rede é fomentar em cada um de vocês que está presente nessa sala, primeiro, que vocês sejam multiplicadores de tudo isso que vamos discutir nessa manhã, e que vocês também saiam daqui com aquela sementinha plantada e com a vontade, com o desejo de participar e de agarrar as rédeas do processo de construção, atualização, como vocês queiram chamar, dos projetos políticos pedagógicos das unidades de ensino que vocês trabalham. Esse curso ele é voltado para profissionais, para gestores, coordenadores, professores, estagiários, porque todos, né, todos nós fazemos parte desse coletivo e todos nós somos responsáveis dentro de um processo de gestão democrática. Nós somos responsáveis pelo documento, que não é só um documento, mas que é a vida da escola, chamada Projeto Político Pedagógico. E aí a gente vai conversar um pouquinho, falar sobre alguns conceitos que são importantes e discutir a relação muito próxima que existe entre currículo e projeto político-pedagógico. Então, como o chefe já me apresentou, né, eu vou a página estava pronta, então, mas como ela já falou, esse é o meu currículo. Muita gente que está aqui, graças a Deus, me conhece. Dia 2 de fevereiro, completei 26 anos de rede. E é muito satisfatório estar aqui nesse momento, compartilhando conhecimentos junto com vocês. Então, ao longo da nossa manhã, nós vamos discutir sobre a relação muito próxima entre currículo e projeto político-pedagógico. Algumas pessoas entendem que que eles são sinônimos, mas eles não são. Eles são complementares, né? Cada um dentro de uma função muito específica dentro da instituição e dentro da dinâmica educacional. Então, para a gente falar de projeto político-pedagógico, a gente precisa falar sobre currículo. E aí, a gente vai passear um pouquinho sobre o que é currículo. E aí eu coloquei assim, conceitos com S, né? Porque não existe um conceito formado de currículo apenas. Currículo é uma palavra polissêmica, né? Ela tem vários significados, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos retomar, rever, revisitar as principais teorias do currículo, entender como ele se manifesta dentro do cotidiano escolar, e aí sim traçar essa relação entre currículo e projeto político-pedagógico. Lembrando, né, que o chat está aberto. Estefânia, ela é a moderadora da sala, então ela vai anotar, registrar, passar para mim as perguntas de vocês. Vocês podem interagir e, dentro da dinâmica do nosso minicurso,
eu vou respondendo é, no decorrer do processo, tá certo? Desde já, né, volto a agradecer a presença de cada um de vocês. Então, vamos falar um pouquinho do conceito de currículo. Como eu já disse, né, coloquei o Szinho aí na frente, por quê? Porque currículo ele é uma palavra que tem diferentes significados. O currículo que nós mais conhecemos, e aí não só na área da educação, mas na área profissional, é aquele currículo que nós fazemos, né? Que apresenta a nossa formação, e aí, quando nós vamos pleitear um trabalho, nós entregamos antecipadamente o nosso currículo vitae, né? Que é o nosso, é o espelho da nossa formação, né? Desde a formação inicial, escolar, os nossos objetivos. E aí, o que é o currículo vitae? É justamente um documento que apresenta o nosso percurso formativo. Na academia, nas universidades, no campo das ciências, nós temos um currículo dentro de uma plataforma da CNPq chamado Currículo Leites ou Currículo Lattes, como vocês queiram chamar, que é o currículo que demonstra a nossa trajetória acadêmica, né? As nossas formações, as participações em congressos, em cursos. E aí a gente é muito ligado nesse currículo. E aí na educação nós temos um documento normativo nacional chamado Base Nacional Comum Curricular. E aí vem a palavra currículo novamente. Mas o que é currículo, né? Currículo, a palavra currículo, ela é uma palavra de origem latina, né? Ela vem do latim, ela significa percurso, carreira, caminho, trajetória. E aí o currículo é justamente a trajetória desse aluno, desse estudante na sua vida escolar, que inicia para alguns do berçário e vai até o último dia de nossas vidas, porque nós estamos aprendendo e caminhando, né? Todos os dias até o dia que nós terminarmos a nossa missão. Mas muita gente confunde currículo. Para muita gente, currículo é uma lista de conteúdos, um sumário de um livro, né? É apenas aqueles tópicos voltados, né, ao que nós vamos discutir dentro de um determinado ano letivo ou dentro de uma escola. Muita gente ainda tem uma leitura muito tradicional chamada de grade curricular. Essa palavra grade, ela traz para nós, né, um significado muito simplório da palavra currículo. É como se a gente conseguisse pegar tudo que o aluno vive, tudo que o estudante vive dentro da instituição escola e colocar dentro de uma grade. E nós sabemos que isso é humanamente impossível. Mas a palavra currículo, ela tem diferentes significados. E aí, no sentido amplo da palavra, a gente pode dizer que currículo é tudo que o aluno vive na escola ou incentivado pela escola. Então, as aulas de campo, as pesquisas, as discussões, as entrevistas, as relações interpessoais, os momentos de descontração, de descanso, os momentos interativos, os momentos de ensino sistematizado, tudo isso, né, abarca, né, um guarda-chuva bem grande que a gente chama de currículo. E aí, claro, nós temos documentos normativos. No Brasil, hoje, além da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, nós temos um documento normativo chamado Base Nacional Comum Curricular, que existe oficialmente desde 2018, mas que já começou a ser
discutida e trazida para nós desde 1996, porque lá na LDB já se falava que nós precisávamos ter um documento, uma base comum curricular para evitar aquelas discrepâncias, né, que existem no dia a dia das instituições. A gente sabe que o país é um país continental e que as diversidades, né, de norte a sul do país são inúmeras, e aí a gente precisava ter um documento que, pelo menos, tentasse aproximar esses currículos normativos, né, esses currículos padrões, em todo o território nacional. Mas o currículo é muito além disso, né? Então, além dos currículos, nós temos as diretrizes curriculares também, nós temos as matrizes curriculares, né? Nós temos os documentos de referência e o currículo vai muito além disso. Ele também é um espaço político. E aí nós já vamos fazer o link, né, com o projeto político pedagógico. Quando nós falamos de político, nós não estamos falando de político ideológico, político partidário. Nós estamos falando de político no sentido de coletividade, de bem comum, de democracia de acesso, né? E o currículo também é um espaço cultural. Por quê? Porque ele vai se moldando, se adaptando dentro das diferentes realidades que nós vivenciamos. Nós temos hoje na rede municipal de Natal 147 unidades de ensino. As 147 que atendem da educação infantil aos anos finais, elas têm propostas pedagógicas diferenciadas, embora nós tenhamos um documento nacional normativo, nós tenhamos um documento municipal, né? As matrizes estão sendo revisadas, mas nós temos, antes da revisão, mas mesmo assim, né, nós temos realidades diferentes dentro de uma mesma rede. E não é uma rede tão grande, né? É uma rede com 147 unidades. E aí é lógico, se você tem duas unidades, uma do lado da outra, e você tem a oportunidade de trabalhar nas duas, você tem consciência de que cada uma delas tem uma realidade diferente, porque os sujeitos são diferentes. E aí, os sujeitos serem diferentes, o currículo se torna diferente. E aí, o que é que vai proporcionar toda essa reflexão? As experiências, as vivências, os objetivos, as metas que a gente traça e os componentes, né, que vão compilar e que vão formar esse currículo. Só voltando um pouquinho, né? Eu falei sobre os conceitos, e aí nós vamos falar um pouco sobre as teorias. Como eu disse, né? O currículo ele é uma palavra tão importante e é tão significativa para a gente que trabalha com a educação, que vários autores, inclusive no final da minha apresentação, vocês vão ver alguns que foram consultados, né? Eu consultei Miguel Arroio, eu consultei o próprio, esqueci, Gimeno Sacristã, né? Eu puxei Ilma Passos Veiga para discutir sobre o projeto político-pedagógico, Tomás Tadeu da Silva, que fala sobre currículo e identidade, porque quem já foi meu aluno, seja na graduação ou na pós-graduação, ou no cursinho, né? Sabe que eu sempre falo que o currículo, ele é a impressão digital, né? Assim como o projeto político-pedagógico é a nossa carteira de identidade, né? O currículo, ele é a nossa impressão digital, porque não existem, embora tenha uma base normativa, uma base comum, mas existem as especificidades, por isso não existe um currículo igual ao outro de uma instituição para outra. Mas o currículo, ele é um universo tão rico que nós vamos entender que desde o início foram traçadas diferentes teorias sobre currículo.
E aí nós temos três, que são os três pilares em relação às teorias curriculares. Nós temos a primeira, que é a teoria de currículo tradicional. Eu estou fazendo uma contextualização, estou puxando os conceitos iniciais para a gente poder compreender a relação entre currículo e projeto político-pedagógico. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat. E aí, a primeira teoria é a teoria do currículo tradicional. E, assim como eu disse lá, quando a gente estava falando do conceito, essa teoria, ela diz que o currículo é uma lista de conteúdos. Ela é apenas a lista de conteúdos que nós organizamos e que nós pensamos para aquele estudante. Então, muita gente, embora com as formações, embora com as experiências, com as práticas, com anos de trajetória dentro da educação, ainda tem, né, a ideia de que o currículo ele é uma lista. É tanto que muitas vezes, quando nós, diretores, coordenadores, assessores, né, pensamos assim, vamos pedir ao professor aí o seu planejamento anual, ou o seu planejamento bimestral, ou o seu planejamento de aula, né? A gente recebe uma lista com tópicos. Muitas vezes o professor, ontem na Genate foi falada sobre a questão da responsabilidade em relação às tecnologias, e aí o professor, um dos professores que estava lá na mesa, na roda de conversa, ele falou assim, nós temos hoje, né, uma infinidade de acessos aí à rede, e aí muitas vezes a gente vai lá, coloca lá no Google, no ChatGPT, ou no que seja, planejamento para o terceiro ano do ensino fundamental, e aí a gente baixa infinitas possibilidades de documento. Aí a gente vai, imprime, entrega para o coordenador e diz, eu já fiz o meu planejamento. É um planejamento, é um protótipo, é uma lista de conteúdos. E aí isso fala que a gente ainda entende currículo de maneira tradicional. E aí, para fugir um pouquinho sobre esse tradicional, né, Libânio, Arroio, trazem para a gente uma perspectiva crítica de currículo. O próprio Paulo Freire, né, impulsionados, lógico, pelas ideias de Paulo Freire, trazem para nós uma perspectiva crítica de currículo. E que perspectiva crítica de currículo é essa? É entender que o currículo, quando eu escolho o que trabalhar ou o que não trabalhar com o meu estudante, eu estou escolhendo porque eu tenho motivos, porque eu tenho intencionalidades. Então, as questões de classe, as questões culturais, as relações de poder, elas são colocadas numa perspectiva de currículo crítico. Maior exemplo disso, quando nós trabalhamos em instituição pública e privada. Lá no privado, nós temos a responsabilidade de bater o livro de capa a capa e ensinar os nossos alunos para que eles saiam dominando tudo aquilo de maneira muito mais coesa. Na escola pública, a gente muitas vezes vai escolhendo, não, isso aqui eles não precisam discutir, isso aqui é desnecessário para eles. Isso aqui eles não vão usar na vida deles. E aí a gente vai passando. Por que que a gente faz isso? Porque é intencional, mas às vezes despretensiosamente nós passamos a nossa visão de sociedade dentro das escolhas que nós fazemos no currículo. E o currículo fala muito sobre isso, né? Quando nós, na escola pública, nós somos muito julgados, taxados de que nós somos doutrinadores. Né? Porque professor de escola pública é de esquerda, ele vai doutrinar, falar. Não, é porque nós queremos fomentar a discussão com o nosso aluno para que ele não saia de lá só um repetidor de tarefas, né? Para que ele saia de lá um cidadão crítico realmente. Eu estou vendo que Gilmara está com a mãozinha levantada. Você quer fazer uma pergunta, Gilmara?
Enquanto ela fala, eu vou continuar. Se tiver sem som, se tiver alguma coisa, vocês podem falar, tá, gente? Stefânia está na sala, vocês podem falar com ela pelo chat e ela vai fazendo essa mediação. Ô, Adriana, eu queria aproveitar e combinar com você. Você prefere deixar as perguntas para o final ou eu vou anotando e colocando aqui no chat? Eu acho que podem ser feitas as perguntas. Dentro da discussão, eu vou procurando, Ó, tentar responder. tá Se tiver certo. conexão, eu já respondo na hora. Se for mais adiante, eu deixo um pouquinho mais para frente e a gente vai conduzindo. Já tem algumas? Perdão, foi sem querer, viu? Mas está muito boa a discussão. Tá bom, Gilmara, obrigada. Mas qualquer coisa vocês podem falar, tá certo? Tá. Ok. Ainda não, querida. Bom dia. Quem tiver pergunta, quem tiver observação, pode ir colocando aí no chat, que Stefânia vai fazendo essa mediação, tá? E aí, só continuando, né? Paulo Freire, ele traz muito bem essa questão do senso crítico do educador, né? Que nós precisamos ter esse olhar crítico sobre a educação e que nós temos uma responsabilidade, além da responsabilidade curricular, nós temos a responsabilidade social para com aquele cidadão que está ali em formação. E aí aparece, né, uma teoria chamada de pós-crítica. Oxe, professora, mas se já tem a tradicional e a crítica, por que uma pós-crítica? A teoria do currículo pós-crítica, ela é a teoria da contemporaneidade. É aquela teoria que diz que hoje, para nós sermos professores, para nós sermos educadores, na essência da palavra, nós precisamos pensar sobre a realidade que nós estamos trabalhando. Hoje, não tem como nós sermos professores, não estarmos em uma escola, se nós não falarmos das questões de gênero, das questões étnico-raciais, das questões culturais, desse multiculturalismo. Então, das tecnologias, né, que estão aí, dos perigos, inclusive, da internet e do uso indevido dessas tecnologias. Então, hoje, não tem como nós falarmos em currículo se nós não pensarmos de uma maneira muito mais ampla. E aí, para isso, nós temos uma teoria chamada de teoria pós-crítica. E aí, Miguel Arroyo, ele tem um livro que eu trouxe até a capa do livro mais adiante para vocês, né? Que o nome do livro é assim, Currículo, Território em Disputa, né? E aí ele traz uma discussão muito bacana sobre currículo, lembrando, né, que não existe currículo neutro. Todas as vezes que nós pensamos sobre currículo, que eu escolho, por que a professora Adriana escolheu na GENAT trabalhar a relação currículo com o projeto político-pedagógico da escola? Por quê? Qual foi a intenção? Tudo que nós fazemos em educação existe uma intencionalidade. Então, não existe currículo neutro. Até porque não existe professor neutro. Ah, não, eu prefiro me eximir dessa responsabilidade. Quando você se exime da responsabilidade, você está tomando partido, né? Então, nenhum currículo é neutro. Por quê? Porque os sujeitos desse processo, nós, os estudantes, a comunidade, os pais, a própria escola, o espaço onde essa escola está inserida, ela, ela exerce sobre nós uma intencionalidade. Por quê? Porque quando nós vamos pensar em escola, em educação, em discussão, nós vamos pensar num contexto sócio, político e cultural. E aí nós precisamos pensar qual é o verdadeiro papel da escola, né? O que é que eu vou, durante 200 dias letivos, sair da minha casa, ir para a minha instituição, seja ela de educação infantil, ou de anos iniciais, ou de anos finais, ou de EJA, o que é que eu vou fazer todos os dias com esses estudantes?
O que é que eu quero? Qual é o meu papel? Ai, será que é só acolher? Será que é só ouvir as questões sociais que eles têm? Será que é só dar um prato de comida? Ah, o aluno vai porque ele tem a merenda na escola. Será que eu estou fazendo com que esse aluno vá para a escola só pensando na merenda? A gente diz assim, mas o aluno hoje não quer nada com a vida. Mas o que é que eu estou fazendo para que essa escola seja é, motivadora para esse estudante estar lá? Né? Então, qual é o meu papel? O papel verdadeiro da escola é conceder a esse sujeito o direito ao conhecimento sistematizado, né? E eu falo já já, vou continuar falando sobre isso. Aí eu coloquei aqui, nós temos uma escola, nós temos várias escolas. Nós temos várias escolas. Nós temos a escola do conhecimento, né? José Carlos Libani, ele tem um texto que fala assim, a dualidade da educação, né? A escola do conhecimento vezes a escola do acolhimento. E aí, quando ele traz essa discussão, é um texto bem crítico, bem interessante, ele traz essa discussão dizendo para a gente assim, olha, existe a escola que prepara para o conhecimento, que geralmente é a escola das elites. E existe a escola que se preocupa no acolhimento, que geralmente são as escolas públicas. Mas a escola do acolhimento, ela é importante, mas ela não pode negligenciar o seu papel de acesso ao conhecimento. Eu preciso acolher, ouvir esse estudante, acolher suas famílias, entender as suas especificidades, mas eu jamais posso deixar de cumprir o meu papel primordial, a missão primordial da escola, que é conceder a esse sujeito o acesso ao conhecimento sistematizado. Então, tudo isso, gente, é importante para a gente refletir e para a gente discutir. Então, nós falamos de diversos conceitos, falamos das teorias, e agora nós vamos entender que esse currículo, ele se manifesta de diferentes maneiras dentro da instituição. Nós temos 3 manifestações de currículo. Nós temos o currículo formal, o currículo real e o currículo oculto. O currículo formal, professor, é o quê? É o currículo dos documentos oficiais. É aquele que está na base, é aquele que está nas diretrizes, é aquele que está nas matrizes curriculares, é aquele que está nas ementas dos cursos, é aquele que a gente se propõe a fazê-lo. Por exemplo, vou dar um exemplo, claro, esse minicurso é um mini, né? Mas se nós fôssemos organizar o currículo deste minicurso, o currículo formal seria a proposição da relação entre currículo, identidade e projeto político-pedagógico. O que é, então, é o que está escrito, é o prescrito, né? Alguns autores chamam, ao invés de chamar currículo formal, chamam currículo prescrito, ou currículo oficial. É o dos documentos oficiais. E aí nós temos o currículo real. O que é o currículo real? É o que acontece no chão da escola. A gente sabe que existe uma diferença muito grande entre o que está no papel e o que acontece na escola. Nós nos propomos, né, teoricamente, coisas muito bonitas, mas às vezes na prática não sai daquele jeito. Então, o que é o currículo real? É o currículo realmente que acontece no dia a dia, no chão da escola. Esse é o currículo da vida. Ele é chamado também de currículo em ação. E o que é o currículo oculto? E os concursados, né, recentes, e aqueles que estudam muito para concurso, sabem que esse é um tema que é muito cobrado em concurso público, mas ele não é muito refletido na prática. Por quê? Porque o currículo oculto, ele é aquele currículo que está impregnado das nossas... e aí eu vou usar uma palavra que algumas pessoas até não aceitam muito bem, que é preconceito.
Mas nós temos preconceitos. Porque o que é preconceito? É um conceito preconcebido. E todo mundo tem. Ter preconceito é inerente ao ser humano. Esse preconceito ele não pode se transformar em indiferença, em discriminação, mas ter conceitos preconcebidos é natural do dia a dia. Mas, muitas vezes, na minha prática, no meu cotidiano, no meu fazer, eu vou demonstrando situações em que eu vou deixando os meus preconceitos, as minhas ideologias, elas dominarem as minhas ações. E aí ele é chamado de currículo oculto. Por quê? Porque esses preconceitos a gente não oficializa, a gente não escreve. A gente não escreve, mas a gente vivencia. Então, quando eu falo de currículo oculto, por exemplo, quando eu trago... Janeide, seu microfone está ligado. Então, quando eu falo de currículo oculto, eu falo assim, eu vou dar um exemplo genérico, certo? Eu sou uma professora que tenho uma identidade religiosa pronto, eu vou dizer por mim, eu, Adriana, sou uma professora católica. E aí, dentro da minha sala de aula, eu tenho um grupo de alunos que são evangélicos. E aí, claro que eu não vou dizer lá no meu planejamento, nem nos meus documentos, assim, eu sou católica, eu vou me indispor com os alunos que pensam diferente de mim. Eu não vou dizer isso, mas vai acontecer. Não deve acontecer, mas acontece. Então, é quando, por exemplo, eu trato um aluno diferente porque ele tem uma identidade de gênero diferente daquilo que eu acho que é o certo. Quando eu trato uma mãe diferente porque ela tem uma cultura diferente da minha. Isso acontece muito. E isso é o que nós chamamos de currículo oculto. O currículo oculto também acontece de forma positiva. Eu, nas minhas aulas, eu procuro sempre incentivar os meus alunos a potencializarem o que eles têm de melhor. Independente da realidade que eles vivem, das situações que eles viveram, eu procuro fazer isso. Isso também é currículo oculto, porque isso vai ao encontro do que eu penso, mas muitas vezes vai contra o que está escrito no currículo formal. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos pensar e tentar aproximar cada vez mais o que está nos documentos, do que eu faço na sala de aula, e lembrando que as ideologias, as visões de mundo, por isso que quando a gente vai começar o projeto político-pedagógico da escola, uma das primeiras coisas que nós fazemos é discutir sobre os marcos. O marco situacional, que é onde nós estamos, o marco referencial, que são os nossos autores de referência, né? E esse marco histórico. Aí depois a gente vai fazer o plano de ação. Mas a escola tem uma história, ela está inserida numa comunidade, ela atende um determinado perfil de estudantes, crianças, jovens, adultos, adolescentes, e ela tem um conjunto de educadores, um conjunto de profissionais de educação, que não só os professores. E aí todo mundo precisa pensar sobre esse projeto. Então, por isso é importante que a gente conheça o currículo na sua plenitude. E aí, conceitos, teorias, né? Apresentações do currículo e abordagens. A Base Nacional Comum Curricular, ela vem trazer para a gente, né, que ao longo da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nós precisamos proporcionar a esse estudante a construção e a consolidação de competências. O que é que a BNCC chama de competência?
um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. A gente só vai conseguir fazer isso de uma forma interdisciplinar. Eu sou pedagoga, mas eu preciso dialogar com os meus colegas. Eu preciso dialogar com profissionais que têm outras formações. E eu preciso da ajuda desses profissionais para que esse aluno realmente saia com as competências necessárias. Porque se eu me fecho na minha caixinha, se eu me resguardo apenas nas 4 paredes da minha sala e não me permito dialogar, e não é dialogar na hora do cafezinho, é dialogar didaticamente com os meus colegas de trabalho, eu não consigo organizar o pensamento desse estudante de maneira interdisciplinar. E para que eu hoje seja cidadã, consciente dos meus direitos e deveres, porque é isso que a gente quer como missão primordial da escola, eu preciso entender que conhecimento não é algo que está dentro de uma caixinha. Stefânia é minha colega do setor de tempo integral. E lá no SET, né, no nosso setor de tempo integral, nós temos, né, uma defesa diária sobre a interdisciplinaridade. Né? Nós entendemos que a educação integral ela é uma educação interdisciplinar. A BNCC ela traz a educação integral, a integralidade, como um dos pilares pedagógicos do currículo, né? E da vivência da educação. Por quê? Porque esse formato de caixinha, né? Português, matemática, história, geografia, ciências, educação física, arte, ensino religioso, isso aí foi uma criação nossa. Foi uma criação do homem para facilitar a vida de quem está mediando conhecimento. Porque nós realmente não conseguimos saber de tudo. E aí nós dividimos para facilitar. E aí, por isso, nós temos diferentes formações. Mas nós precisamos nos unir para que essa compreensão aconteça. Né? Então, o currículo ele tem diferentes abordagens. Eu vou voltar um pouquinho o slide só porque eu botei na sequência errada, mas depois eu corrijo. Então, ó, na escola, o que é que nós temos? Né? Nós temos uma multidisciplinaridade. O que é isso? Nós temos diferentes áreas de conhecimento. Nós temos diferentes disciplinas. A gente ainda chama disciplina, né? Hoje a BNCC traz área de conhecimento e componentes curriculares. Então, nós temos dentro da escola diferentes componentes curriculares. Esses componentes estão ali, um do lado do outro, mas sem se relacionar. Isso é o que nós chamamos de multidisciplinaridade. Então, esse primeiro quadrinho acima aqui, né? Ele demonstra o que é a multidisciplinaridade. É o que a gente vê principalmente, aí os colegas de anos finais não me levem a mal, mas é o que nós vemos principalmente nas escolas de anos finais. O professor de português só conversa com os de português, o de matemática só conversa com os de matemática, e aí a gente não vai entrar em mérito organizacional da instituição, mas eu estou falando de troca de conhecimento, né? Muitas vezes os PPCs que nós temos, né, os planejamentos pedagógicos coletivos, eles também não são discutidos de forma interdisciplinar, eles são multidisciplinares. Às vezes a gente faz assim, não, vamos fazer o PPC, aí vamos formar um grupo de português, um grupo de matemática, e a gente segrega dentro da própria escola. E aí, nós temos, além da multidisciplinaridade, nós temos o quadradinho que está na diagonal, e vocês vão ver que eles estão também separados, mas eles têm uma conexão entre um e outro. E aí é a pluridisciplinaridade. O que é isso? São os componentes dentro da mesma área de conhecimento que podem se conectar ou não. Por exemplo,
A BNCC, ela traz no ensino fundamental, e aí eu também falo da educação infantil, porque lá na educação infantil, realmente a gente tem um trabalho muito mais transdisciplinar, né? Interdisciplinar, mas nos anos finais e nos anos iniciais, a gente tem as áreas de conhecimento. Nós temos linguagem, matemática e suas tecnologias, ciências naturais e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, e aí a gente tem ensino religioso. Isso é no ensino fundamental. Mas dentro do componente linguagens, nós temos língua portuguesa, artes, arte, educação física e o ensino de língua estrangeira. Mas esses 4 componentes que estão dentro essas 4 componentes curriculares que estão dentro da mesma área, eles não dialogam. Então, a gente tem uma pluridisciplinaridade, ou seja, existe uma conexão, mas muitas vezes essa conexão não é trabalhada. E aí a base, ela vem para a gente trazer esse quadradinho acima, a proposição de uma abordagem interdisciplinar. O que é isso? Cooperação e diálogo entre as disciplinas. Ação coordenada. Perfeito. Eu já vi aqui que tem uma pergunta sobre o componente cultura midiática e digital. Eu vou já falar um pouquinho sobre isso. E aí, gente, nós temos também, né, uma abordagem chamada de transdisciplinar, que na realidade seria o nosso objetivo maior, porque a educação, ela é transdisciplinar. Por que ela é transdisciplinar? Porque lá fora, na vida cotidiana, no dia a dia, nós não usamos as áreas de conhecimento de maneira isolada. Quando nós saímos da nossa casa e vamos para o nosso ambiente de trabalho, ou aqui, agora, nesse momento, para trabalhar sobre currículo, nós precisamos da linguagem, nós precisamos da matemática. Vocês estão vendo que é um gráfico, é um infográfico, né, em forma de desenho, para melhorar a nossa compreensão. E aí nós precisamos de movimento, nós precisamos de termos, e aí nós precisamos de conhecimento linguístico, nós precisamos do conhecimento da didática, da legislação, nós precisamos de uma série de conhecimentos para poder discutir o que nós estamos discutindo aqui agora. Então, a vida lá fora, ela é transdisciplinar. Mas a gente continua insistindo na nossa sala de aula, na nossa escola, de quebrar essa interdisciplina, essa transdisciplina e fragmentar esse conhecimento. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem o resultado que nós temos hoje, né? Alunos que concluem o período, seja ele os anos iniciais, os anos finais, mas que eles não criam competência necessária para terem autonomia em suas vidas. É um estudante que muitas vezes ele terminou o 5º ano do ensino fundamental e a mãe ou o pai pede para ele ir no mercado fazer uma compra de um pão e ele não sabe, por exemplo, se a rua tiver com algum obstáculo, ele não sabe recalcular a rota, pegar uma rua diferente para chegar no mercadinho. Ele não sabe receber o troco. Se a pessoa que estiver lá no mercadinho disser assim, me dê R$1 para facilitar seu troco, e aí ele não sabe por que ele vai dar aquele R$1 para facilitar o troco. Ele diz, não, minha mãe mandou comprar com isso aqui. Ou seja, é o aluno que não tem autonomia. E aí, voltando lá para a nossa abordagem, eu vou responder a pergunta da colega, né, sobre a cultura midiática. Ontem nós vimos lá na abertura da GENAP, no tema assim, muito, muito propício, porque nós estamos, né, vivendo a discussão da BNCC da computação, nós estamos vivendo uma era
né, pós-pandêmica, onde as tecnologias elas estão conosco o tempo todo, as redes elas estão trazendo a temática das tecnologias e não só do acesso à rede mundial de computadores, mas tecnologia é tudo aquilo que facilita a nossa vida, né? As ferramentas tecnológicas. Nesse momento, nós temos quase 40 pessoas na sala, cada um... Está cortando, Rô? Nós temos quase 40 pessoas na sala, cada um no seu espaço, alguns em casa, alguns no trabalho, alguns, né, usando o seu smartphone, mas nós estamos hoje podendo dialogar através dessa ferramenta tecnológica. Isso facilita muito a nossa vida. Mas a gente precisa saber usar isso com ética, com responsabilidade, com planejamento. E aí o componente cultura mediática e digital, que está lá proposto, né, como um dos componentes diversificados dentro do currículo do tempo integral, né, porque os alunos eles passam mais tempo na escola, e aí a gente complementa esse tempo agregando as disciplinas do currículo comum, as disciplinas dos componentes da parte diversificada. Esse componente cultura mediática, ele precisa ser discutido na sua plenitude, ele precisa ser discutido desde o acesso a essa tecnologia, que começa já na educação infantil, porque muitas crianças elas já vêm para o CMEI, muitas vezes a criança já vem viciada na tela, porque muitas vezes, foi como o professor falou ontem, às vezes o pai e a mãe, eles também são tão viciados naquela tela que eles dão uma tela para os filhos para poder ter mais tempo e para não precisar dividir o seu smartphone com a criança. Então, a gente já precisa discutir sobre isso. E aí discutir sobre os benefícios dessa rede, dessas tecnologias, como a gente pode pegar essas tecnologias e trazer para o nosso bem, para o bem comum, porque esse é o objetivo. Então, a gente trabalhar desde a linguagem, desde os equipamentos, desde o acesso a diferentes situações envolvendo... quando esse aluno já tiver com um pouco mais de consciência cidadã, né, que a gente vai discutindo isso, a gente vai dialogar, por exemplo, o componente cultura mediática com o componente assembleia, com a atividade assembleia. Por quê? Porque a gente precisa fomentar esse aluno a pensar sobre isso, sobre esse uso, né, coerente das tecnologias. E outra coisa, viu? Lembra que nós estamos discutindo o currículo para falar de PPP. Nos projetos políticos pedagógicos de todas as instituições, vai precisar falar sobre computação, sobre a BNCC da computação, sobre tecnologia, independente que ela seja ou não de tempo integral, de educação integral em tempo integral, independente disso, a cultura digital, porque ela é uma competência geral lá da BNCC. É uma competência que nós, educadores, precisamos discutir, fomentar e trabalhar com esse estudante ao longo da sua educação básica. Então, nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos... E aí, professora, como é que eu vou fazer isso na minha sala de aula? Como é que eu vou fazer isso na minha escola? Primeiro, eu preciso mapear a minha escola. Sim, Taline. Bom dia para você, meu amor. Haverá uma estrutura, sim. Nós estamos, inclusive, nessa missão, né? 2026 é o ano, assim, que nós vamos abraçar com muita propriedade essa missão, não só da questão da BNCC da computação, mas de pensar junto com as escolas e as instituições, as unidades de ensino, da educação infantil e dos anos do ensino fundamental, sobre esse currículo do tempo integral também. E pensar sobre o currículo do tempo integral, também pensar sobre o currículo da escola
regular, da escola de tempo parcial, né? Pensando e trazendo esses componentes para dentro das abordagens e do cotidiano dessas escolas. Porque a gente lembra o seguinte, a diferença, né, básica entre as escolas de tempo integral e as escolas de tempo parcial é que nós temos, com o tempo integral, nós temos mais oportunidades de vivenciar e sistematizar esse conhecimento, porque a gente tem um tempo maior de contato com esse estudante. Mas, durante aquelas 4 horas do meu tempo regular, da minha sala de aula regular, que eu tenho com aquele estudante, eu tenho responsabilidade de trabalhar a sua integralidade. Então, eu vou precisar trabalhar a questão corporal, a questão ética, a questão cidadã, a questão da tecnologia. Eu vou precisar trabalhar isso, independente de ter ou não o tempo estendido. Então, a BNCC da computação, ela é uma realidade, ela, inclusive, a partir desse ano, ela vai ser monitorada. Assim como estão monitorando os rendimentos através das avaliações de larga escala, como estão monitorando o processo de alfabetização através do CNCA, do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, vamos ser monitorados no processo de inserção não só da cultura midiática, né, da cultura digital, mas do acesso a essas tecnologias. Então, a realidade está posta, a gente não pode fugir, certo? Então, existe a responsabilidade, existe a necessidade e existe a vontade, né? E aí eu falo em nome do setor, né? Aí nós temos a nossa chefe, a professora Noélia, que é, assim, uma pessoa que ela tem a tecnologia como um elemento, assim, um fio condutor do seu processo formativo. Então, com certeza, o setor e o próprio departamento, né, ele vai se mobilizar para chegar junto às escolas, para a gente fazer um trabalho muito, muito interessante ao longo desse ano 2026. Então, só para a gente pensar um pouquinho, né, eu trouxe um conceito, trouxe vários conceitos. A professora Naira, inclusive, disse assim, você vai conseguir fazer tudo isso em 2 horas? Professora, não tem como a gente discutir PPP se a gente não fizesse esse retorno, né? Esse contexto, para a gente poder entender. Porque o PPP não é só elaborar um documento, é pensar sobre o dia a dia, pensar sobre as metas, sobre as qualidades, sobre as potencialidades, sobre as identidades de cada instituição. Então, a gente precisa pensar sobre currículo para pensar sobre PPP. Então, assim, existe a Base Nacional Comum Curricular, existe o currículo. Aí tem gente que acha assim, não, mas a BNCC não já é o currículo? Não, a BNCC não é o currículo. A BNCC é um documento norteador, ele é um documento orientador, ele é um documento oficial que vai fomentar a construção e o pensamento nos currículos de cada unidade de ensino. E aí ele vai nortear e vai dizer para a gente quais são as habilidades essenciais que esse estudante, essa criança, esse jovem, esse adolescente, esse adulto precisa ter acesso durante toda a sua educação básica. Então, a BNCC ela é um grande guarda-chuva que vai potencializar o currículo da rede. Nós estamos também no momento, né, de atualização das matrizes curriculares da Rede Municipal de Ensino. Nós já tivemos, né, o currículo da educação infantil aprovado, agora nós estamos, né, na proposição da matriz curricular ser aprovada pelo Conselho Municipal de Educação. Então, a BNCC ela vai abarcar as orientações para que cada rede construa o seu currículo, suas matrizes. E aí nós temos a matriz curricular da rede, que vai ser organizada para os anos iniciais, para os anos finais, para a EJA, para cada uma das especificidades.
E aí a gente precisa pensar nessa matriz curricular também para as escolas de tempo integral. Aí o compromisso, né, é fixado. E aí a gente precisa pensar sobre tudo isso para que cada unidade de ensino pense sobre o seu currículo. Por quê? Porque Taline, que está lá na escola Erivan França, ela tem uma realidade de vida. Gilmara, que de repente está lá na escola Padre Tiago Tyson, ela tem outra realidade. Embora as duas escolas sejam da mesma rede, tenham a mesma base nacional comum, mas as escolas têm vidas diferentes, gestões diferentes, professores diferentes, comunidades diferentes, alunos diferentes. Então, cada escola precisa pensar sobre a sua identidade. Lembram que eu falei? Sua impressão digital, ninguém tem igual. Identidades diferentes, por isso currículos diferentes. E aí os projetos são diferentes. E aí, pensar sobre isso, né? Por quê? Porque cada escola precisa olhar para si e entender essas especificidades para construir os seus projetos políticos pedagógicos. Não vai fugir a BNCC é para todos. Não vai fugir a matriz curricular é para todo mundo. Mas vai compilar tudo isso através das especificidades de cada instituição, de cada lugar. Por quê? Porque o projeto político-pedagógico ele é um documento vivo. O ano passado, nós tivemos, né, a convocação de vários profissionais, meus alunos, né? Vários profissionais que entraram na rede a partir de um concurso público. Aí nós também temos muitos profissionais que são seletivos, né? Que estão ali por um tempo, são temporários. E aí, o perfil da escola, com a entrada dos profissionais da Lei 241, mudou. Porque mudou o gás, que muita gente chega, né, com vontade de fazer, mudou a organização dos planejamentos, mudou a configuração daquele grupo. Agora vamos entrar com mais 300 profissionais na rede, fora os seletivos que ainda permanecem. Então, cada vez que eu movimento uma peça desse xadrez, eu mexo com o projeto político-pedagógico da escola. Não é só quando eu mexo com o gestor, não. Mas é quando eu mexo com o coordenador, é quando eu mexo com o professor, é quando eu tiro, por exemplo, quando aquela escola ela entrega uma turma de 5º ano ou de 9º ano, né? E ela recebe uma turma de 1º ano ou de 6º ano. Quando acontece essa roda viva, o projeto muda. Por isso ele é um documento em movimento. Por isso que ele é um documento que relaciona teoria e prática. Não adianta ter um documento, mas a escola tem um documento, um PPP, que foi escrito em 2016. Será que um documento que foi escrito em 2016 representa a vida da escola em 2026? Não. Por isso, ele precisa ser... Ele não pode estar engavetado na gaveta do diretor, trancado a 7 chaves, não. Ele precisa ser um documento a ser vivido, conhecido por todos. O ideal é que o PPT da escola ele seja colocado num drive, que seja potencializado o seu compartilhamento. Ai, professora, mas a gente vai compartilhar e o povo vai colar. Não vai adiantar, não, porque o projeto de uma escola não vai servir para outra, não. Ele pode até servir como exemplo, como motivação, mas ele não vai servir para outra escola, porque é outra realidade. Mas os pais precisam ter acesso, as crianças, os alunos precisam ter acesso, o porteiro, a merendeira, o ASG, o profissional de apoio, o estagiário, todo mundo tem que conhecer.
Ah, não, mas a minha escola, só quem conhece é o diretor administrativo pedagógico, o coordenador pedagógico e olhe lá o inspetor. E os professores, quando a gente faz uma reunião, a gente vai lá, mas eles têm preguiça de ler, então isso não é PPP. Isso é um documento qualquer, né? Então, eu reconheço, Márcia. A Márcia está dizendo que tem muita resistência. Tem sim, tem sim. Sabe por que tem resistência? Porque nós estamos acostumados a estar na nossa zona de conforto. Só que para a gente fazer educação de qualidade, gente, não é só discurso, não. É prática. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês que é lindo, que é bonito, que aconteceu, que esse, que é aquele, que é aquilo outro, e chegar e dizer assim, ah, eu vou nada, não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui na minha, vou aqui da minha aula e ganhar o meu dinheiro, receber os meus milhões, né, no final do mês. E não adianta, gente. A gente não vai resolver. E aí, todo mundo precisa pensar sobre o PPP, contribuir sobre o PPP, falar, movimentar, dar ideias, estudar, ler, conhecer. E isso precisa ser replicado por cada professor, por cada profissional, diariamente no seu plano de trabalho do gestor, quando ele vai elaborar o seu plano de trabalho plurianual, do coordenador, que para ser coordenador ele precisa fazer um plano de trabalho alinhado ao PPP da escola, mas ele alinhou um PPP que existia, agora ele precisa alinhar um PPP que ele faz parte. E todos os dias na minha sala de aula eu preciso pensar sobre os meus propósitos. Não se concebe um profissional passar 200 dias com uma criança dentro de uma sala de aula e quando chegar no final do ano letivo, olhar para trás e entender que não acrescentou praticamente nada à vida daquele cristão. Qual é o propósito de ser professor? É só como Ford e Taylor diziam na época né, da Revolução Industrial, a gente precisa produzir em massa, a gente ganha por produção, é? Não, eu tive uma turma de 40 alunos, então eu tive muito trabalho. Só que desses 40 alunos, a metade ficou reprovado. E aí? Né? Eu passo 3 anos com essa criança nos anos iniciais. E agora ele já pode ser reprovado a partir do 2º ano. Aí eu trabalhei com essa criança no 1º ano do ensino fundamental, ela já vindo de uma educação infantil. Aí eu trabalho com essa criança no 1º ano do ensino fundamental. Aí eu trabalho no 2º ano do ensino fundamental. E aí esse aluno vai fazer uma prova de proficiência leitora ou proficiência de escrita fluente, e esse aluno não consegue. A gente tem um perfil, né, de alunos abaixo da proficiência. Muitos não estão nem no básico ainda. E aí a responsabilidade não é só minha, claro que não é, mas também é minha. A gente precisa pensar sobre isso. Me desculpem ser franca, mas a gente está aqui para isso. Porque o meu objetivo, eu já disse no início do nosso minicurso. Quem foi chegando depois, o objetivo desse minicurso é trabalhar as diferentes concepções de currículo, desde os conceitos, as teorias, as manifestações, a abordagem, os documentos oficiais, para fomentar em cada um de vocês, deixar a sementinha em cada um de vocês, que vão replicar para as instituições em que vocês estão, da necessidade, da importância de se discutir e de se viver o projeto político-pedagógico de cada uma das instituições. E aí, como eu disse a vocês, né, a gente continua aqui, currículo, ele não é algo estático, ele não é uma coisa parada, ele é movimento, ele é reflexão e ação.
ele dialoga diretamente com o projeto político-pedagógico no campo macro e com os nossos planejamentos no campo micro, porque no dia a dia. Então, quando eu entendo o que é ensinar, o que eu vou ensinar para os meus alunos, quais são os interesses que eles têm, por que eu vou trazer isso? E aí eu penso nas suas diferenças sociais. Como eles vão aprender isso? E aí eu penso que na minha sala de aula, com meus 30 estudantes, eu tenho 30 pessoas diferentes. E aí eu tenho várias diversidades culturais, econômicas, sociais, étnicas, de histórias de vida, né? E aí eu vou pensar e vou adaptar esse currículo, né? Durante os 2 primeiros dias dessa semana, eu tive a oportunidade de vivenciar o planejamento coletivo em algumas instituições. Na segunda-feira, eu estive em 2 CMEs. Na terça-feira, eu estive numa escola, inclusive uma das nossas escolas, né, que atendem turmas de tempo integral, mas que ela não é 100% integral. E aí a gente foi falar sobre planejamento. E aí se fala muito assim na questão da inclusão. Hoje em dia a gente tem a questão do excessivo número, né, de crianças público-alvo da educação especial, além das crianças, dos estudantes, né, que têm distúrbios de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, alguns de ordem neurológica, outros de ordem cultural, né? Porque dificuldade de aprendizagem, ele é algo cultural, né? Eu tenho dificuldade porque eu tive um início conflituoso, e aí isso vai me proporcionar dificuldade. Mas eu posso ter distúrbios, eu posso ter disgrafia, dislalia, dislexia, TDAH, eu posso ter uma série de questões aí que vão interferir no meu processo de aprendizagem. Mas isso não está me dizendo que eu sou incapaz de aprender. Isso está me dizendo que eu, enquanto professor, eu preciso pensar nessas especificidades. E aí eu preciso pensar em diferentes estratégias, eu preciso pensar em diferentes situações, eu preciso sair da zona de conforto. Eu acho que foi uma das frases que eu disse mais na segunda e na terça. Sair da zona de conforto. Estou dizendo hoje novamente, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Ah, professora, mas eu preciso trabalhar em 3 expedientes porque eu preciso sobreviver. Bem-vinda ao time, eu também estou nessa, certo? Mas eu não negligencio nenhum dos meus afazeres. Certa época eu trabalhava numa instituição privada e trabalhava numa instituição pública. E aí eu amava a minha instituição privada e amo até hoje, porque foi lá onde eu aprendi muita coisa. Mas a minha coordenadora, ela dizia assim, você vai conseguir dar conta? E eu olhava para ela e dizia assim, eu vou estar aqui até o momento que eu perceber que eu estou sendo útil para ambas as realidades. Na hora que eu perceber que eu estou negligenciando, eu vou ser muito mulher para dizer assim, tá bom, não dá, eu estou desistindo. E chegou esse momento, porque eu fui eleita diretora da escola pública, e aí eu não conseguia conciliar. Eu chegava todo dia atrasada na escola privada, e eu ficava envergonhada de ter que dar desculpa todo dia para minha coordenadora. Desculpa, porque eu fiquei esperando o último aluno ser entregue ao pai. E aí, quando eu vi isso, eu cheguei para ela e disse assim, olha, eu amo isso aqui, mas eu preciso desistir, eu preciso sair. Mas, Adriana Rocha, a gente gosta tanto de você, você faz um trabalho tão bacana, se é. Mas eu não estou conseguindo ser eu 100%. Então, a gente precisa, muitas vezes, refletir sobre isso. E com isso eu não estou dizendo que eu sou perfeita não, tá, gente? Eu tenho N falhas, N coisas a aprender. Mas uma coisa eu posso dizer a vocês, na hora que eu mergulho de cabeça. Quem me conhece, quem já foi meu aluno, quem já esteve comigo, nos meus dias a dias sabe que eu sou intensa. Intensa em todos os sentidos. E nós precisamos ser intensas. E aí quem está chegando, escuta assim, né? Ah, você está assim agora porque você está chegando.
né? Você está chegando agora, está com gás, está com vontade. Gente, eu tenho 33 anos de educação. Então, não é porque eu cheguei agora, não. Eu acho que eu vou ficar assim até o dia que eu cansar. Quando eu cansar, eu vou dizer assim, eu quero minha aposentadoria, porque aí eu quero ficar em casa, né, fazendo crochê. Mas enquanto isso, eu vou estar aqui, eu quero dar o meu melhor. Então, eu acho que esse sentimento, né? Ariano Suassuna tem uma frase, né? Ele tem uma discussão que ele diz assim: o otimista é um tolo, o realista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu acho que eu sou isso. Eu sou uma realista esperançosa. Eu sei de todas as dificuldades que vocês vivem porque eu sou lixão de escola. Durante 25 anos da minha vida, eu estive no chão da escola. Hoje eu estou na secretaria, dentro do setor de tempo integral. Estou na escola porque eu estou na assessoria das escolas, mas eu estive 25 anos, 33 anos da minha vida em chão de escola. Então, eu sei o que vocês passam todos os dias. Do aluno que dá trabalho, do pai que esculhamba, do colega que não quer, sabe? Do diretor que não está nem aí, e daquele que está puxando, pegando no pé da gente. Eu sei de tudo que acontece. Por isso eu digo que se a gente se unir, a gente consegue. Aí eu disse a vocês que o currículo ele é um território em disputa. E aí o livro de Miguel Arroio é esse daí, da capinha. Eu tenho até ele aqui. Ele é um dos meus livros de leitura de hoje, né? Desses dias que eu estou estudando. Estudei bastante para poder estar aqui com vocês. E aí ele diz o seguinte, que quando nós escolhemos os nossos métodos, né? Quando nós selecionamos, inclusive, os nossos conteúdos, para trabalharmos com os nossos alunos, nós estamos também atendendo às intencionalidades de quem está no poder. Né? Eu não estou falando de poder da União, presidente da República, não. Estou falando de poder, poder. Quem tem poder, poder na sociedade é quem tem o capital, certo? Então, nós temos nitidamente na sociedade uma discrepância entre instituições públicas e privadas. Né? No Instituto Federal, quem são os alunos? Ontem nós vimos 26 alunos da Escola Luiz Maranhão. Fiquei com meu coração assim. Né? Mais de 113 alunos da nossa rede, das nossas 30 escolas com anos finais, mais de 100 alunos conseguiram aprovação no Instituto Federal. Mas ainda é muito pouco em relação ao quantitativo de vagas, né, que nós temos disponíveis no Instituto Federal. Quem ocupa aquelas vagas? A maioria são alunos de escola privada. Por quê? Porque a gente negligencia. Porque o aluno da escola pública, ele muitas vezes, na cabeça dele, e às vezes no nosso currículo oculto, a gente diz assim, menino, se você conseguir terminar o 9º ano, você já fez muita coisa, que é para pelo menos ter o fundamental completo. E aí a gente tem nitidamente duas escolas diferentes. A escola que cria, que educa para os exames e para os concursos e para as cabeças, e a escola que educa para você cumprir tabela e entrar no mercado informal. Então, a gente precisa pensar sobre isso, porque quando a gente seleciona os nossos métodos, as nossas abordagens, as nossas discussões, nós fazemos isso, muitas vezes, despretensiosamente, mas a gente está fazendo isso porque a gente está respondendo às relações de poder. Porque quem seleciona? Quem seleciona quem faz? Os livros didáticos, PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, ele vem nacionalmente. A gente escolhe os livros, aí eles vêm, né, para todas as escolas. Mas os assuntos que são abordados naqueles livros, não somos nós quem selecionamos. Alguém selecionou. E por que vocês acham que, por exemplo, a história de Natal, a história do Rio Grande do Norte, agora nós temos na nossa rede, né, Raízes e Encantos, que é um livro assim maravilhoso, das minhas amigas coautoras, né, Noélia, Adelina, Sâmara.
Por que que nós temos? Aí nós temos agora um livro chamado Raízes e Encantos, que traz a história do Natal e a história do Rio Grande do Norte. Mas a gente ainda não consegue ver esse trabalho sendo desenvolvido nas escolas. Por quê? Porque a gente vai deixando isso a segundo plano, vai deixando, e o aluno sai do ensino fundamental sem saber a importância que nós temos, a importância da Ribeira, da Cidade Alta, da Praça André de Albuquerque, da Santa Cruz da Bica, da Catedral. A gente não conhece a nossa história. Como é que a gente vai valorizar? Como é que eu vou valorizar a minha ancestralidade, as minhas relações étnico-raciais, se eu não conheço a minha ancestralidade? Né? Se eu não sei que eu sou descendente indígena, que eu moro no estado do Rio Grande do Norte, que eu sou potiguar, comedora de camarão, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fomentar isso no meu aluno se eu não conheço a minha história? Se o meu aluno não conhece, ele vai deixar acabar a Cidade Alta, a Ribeira, a história do Natal, derrubar os pontos históricos, ele vai silenciar. Por quê? Porque isso implica em relações de poder. Então, quando nós pensamos no currículo, Arroio diz que no nosso currículo existem ausências. A nossa identidade profissional, ela está ausente do nosso currículo, porque a gente simplesmente replica os currículos que a gente recebe. Os nossos povos indígenas, a população pobre, as minorias, as mulheres, os negros, eles também estão ausentes dos nossos currículos, porque eles não são de interesse de quem está no poder. Paulo Freire, ele é muito criticado. Por que ele é muito criticado? Porque ele dava visibilidade a essas minorias, ele dava voz a essas minorias. Mas nós, no nosso fazer cotidiano, nós silenciamos essas minorias. Então a gente precisa pensar sobre isso, porque no nosso projeto político-pedagógico isso aqui tem que aparecer. Né, Adri? Coisa linda. E aí, o currículo, ele é o nosso espaço de resistência. Então, vendo aí essa imagem, ela diz muita coisa. É um cardume de peixes bem pequenininhos, mas que se unem contra, né, aquele homenzinho ali que está tentando capturar um peixinho que está sozinho. Então, se a gente se unir nessa resistência, a gente consegue. Agora, se cada um for para um lado aí, ele vai matar esse e vai matar os outros tudinho. Então, quando a gente entende que o projeto político-pedagógico é uma formulação democrática, que todo mundo tem que participar, que o porteiro, o ASG, o pai, a comunidade, os equipamentos sociais, os projetos, as outras escolas, o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar, o organismo de saúde, e os parceiros, eles têm que estar dentro da escola para discutir sobre isso. A gente está dizendo sobre resistência. Que a gente precisa pensar sobre os conteúdos que a gente discute com os nossos alunos, o que a gente elege como prioridade. A gente precisa valorizar a escola pública, porque é aqui, nesse chão, que a gente vai conseguir construir alguma coisa diferente na nossa sociedade. Não adianta só o discurso, não adianta. E aí, ser docente implica em pelo menos esses 3 elementos aí. É uma responsabilidade, a gente não está aqui a passeio, certo? Não, a gente não está na escola simplesmente para cumprir tabela, a gente está na escola. Primeiro, porque a gente fez opção pela educação. Segundo, porque nós batalhamos para conseguir aquele espaço, seja ele efetivo, seletivo, estagiário, gestor, coordenador, inspetor, terceirizado. Nós estamos ali porque nós escolhemos. Aí a gente precisa entender que docência também é um espaço de resistência,
Porque só quando a gente se unir, porque ou raça desunida é o tal do professor, né? Cada um que queira farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí, enquanto a gente não se unir, a gente não vai ser resistência. E não é se unir só em movimento de greve, não. Não estou falando sobre isso, não. Estou falando unir no dia a dia da escola. Unir no sentido de dizer assim, Gilmara, eu fiz um projeto aqui com a minha turma que deu super certo. Você quer que eu discuta um pouquinho com você para ver se dá certo na sua turma também? Por que a gente não faz isso juntas? Por que a gente não pensa aqui, conversar com a Analice, conversar com a Adriana, e aí a gente faz um projeto integrado aqui? Por que a gente não pensa sobre isso? Sabe, se a gente parar, sair das nossas caixinhas, sair da zona de conforto, a gente consegue realmente mudar. E, acima de tudo, é um processo de reflexão sobre a ação. Planejamento pronto, planejamento do ChatGPT, planejamento do Google, o planejamento de 10 anos atrás, o planejamento que eu fiz o ano passado para a minha turma, não vai servir para a turma desse ano, sabe? Participar das formações. Formações, pronto. A Genat é um espaço de formação continuada. Vocês estão aqui, as pessoas que estão aqui estão tendo acesso, né, vão receber um certificado de participação e isso é formação. Mas ela não pode morrer aqui, quando der 10 horas que acabou o minicurso. Aí, foi ótimo, foi legal, mas amanhã eu vou fazer tudo de novo. Né? Segunda-feira eu vou estar na escola, com meu planejamento pronto debaixo do braço, entrega a coordenadora com minha tabela, entre 7 horas, de 11h30 eu vou embora. Tchau e bênção, eu não vou me indispor, porque não vale a pena. Se a gente continuar assim, realmente, né? Eu já fiz o meu planejamento do ano todinho, peguei lá no ChatGPT e baixei. Muitas vezes, como uma diretora disse essa semana, não tem trabalho nem de trocar o cabeçalho da atividade que trouxe já pronta. Pensa num planejamento fechado. Esse planejamento aqui dessa semana, para 30 alunos, tudo igual. E aí eu tenho 30 alunos iguais? Não. Mas aí quem é diferente, que corra atrás para aprender. Eu não estou nem aí, eu faço a minha parte. Se a gente continuar pensando assim, a gente não vai mudar o que está posto, não. Natal vai continuar sendo, né, a referência de negatividade. E isso me incomoda. E tem que incomodar todo mundo. Mas é porque é questão política ideológica. Eu não tenho nada a ver com política ideológica. Eu tenho a ver com o que eu faço na minha sala de aula. Eu tenho a ver com o que eu faço dentro da minha escola. E aí, o meu posicionamento ideológico, ele é importante para mim, enquanto cidadã, enquanto pessoa, enquanto pensante. Mas dentro da minha sala de aula, os meus alunos não têm nada a ver com isso, não. Pelo contrário, eu tenho que dar o meu melhor para que eles sejam minha força de resistência. Então, ser docente é refletir sobre a prática. E aí, a Base Nacional, ela dialoga com os municípios, através dos seus documentos oficiais, das suas matrizes curriculares, com as escolas, porque ela conduz a construção dos currículos das escolas, e ela também dialoga com os professores, porque estando no PPP, estando no currículo, ela vai refletir nos planejamentos diários de cada professor. E aí, licença, Adriana, estamos em 9h35 da manhã, tá? Resta 25 minutos. Tá certo, chefe. Eu acho que eu estou no tempo certo. Eu acho que vai dar para eu concluir minha fala, ainda abrir para que alguém faça alguma pergunta. Mas obrigada aí, também estou aqui tentando organizar o tempo. Eu falo muito, mas eu procurei fazer uma apresentação assim, bem didática, para atingir aos objetivos. Ao final da experiência, vocês vão me dizer se os objetivos foram atingidos, né? Tá perfeito, amiga. Tá linda sua apresentação, viu? Tá. E aí, a gente vai agora falar um pouquinho sobre PPP. Nós falamos sobre currículo. Eu quero só fazer assim, vou ilustrar só a diferença, né? O currículo, ele fala muito sobre conhecimentos, sobre saberes, né? É a sistematização dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes, dos valores.
Então, o currículo da escola, ele vai estar dentro do projeto político-pedagógico. Mas o projeto político-pedagógico, ele é maior do que o currículo. Ele não fala só sobre conhecimento. Ele fala sobre as relações, ele fala sobre acolhimento, ele fala sobre estrutura física, ele fala sobre a identidade daquela instituição, sobre o lugar que ela está inserida. Então, quando eu falo de projeto, eu falo, né, eu até eu usei esse exemplo, vou só retomar. Imaginem que o currículo é a nossa impressão digital, certo? Porque cada um tem o seu, ou seja, cada escola tem o seu. E o PPP é a carteira de identidade. Porque além da identidade, além da digital, eu tenho minha foto, minha assinatura, meus dados pessoais, eu tenho números de referência, eu tenho um compilado maior. Então, o currículo, ele dialoga com o PPP, porque ele pertence ao PPP. E outra coisa que é importante dizer é assim, o currículo é o que eu vivo na escola agora. É o currículo em ação. É o que eu vivo hoje. Então, o que eu faço, o que eu farei em 2026 na escola Erivan França é o currículo. E o PPP é o que eu quero como meta de qualidade da educação para 2026 e além. Então, são as minhas projeções, por isso que o nome é projeto, porque eu estou projetando, eu estou lançando adiante, eu estou jogando para frente. Então, o que é que eu quero? A minha escola teve um baixo rendimento lá no CNCA, vou só ilustrar. A minha escola teve um baixo rendimento de fluência leitora dos estudantes, né? Nas avaliações do CNCA. Mas eu quero que esse cenário mude. Então, eu quero que daqui a 3 anos nós estejamos com 90% dos nossos estudantes com fluência leitora e escritora nas avaliações do CNCA. Então, eu estou jogando essa meta para frente. Estou jogando para frente. Então, isso é projeto político-pedagógico. E aí eu vou construir essa meta no currículo do dia a dia na sala de aula. Então, o projeto político-pedagógico é o documento de identidade. O currículo é a identidade. E o PPP é o documento de identidade. Ele vai revelar quem somos, o que acreditamos e onde nós queremos chegar. A gente precisa pensar sobre isso. Quem essa escola é? Quem é a escola Josiane Coutinho? Quem é a escola Padre Tiago Tyson? Quem é a escola João 23? Quem é? Qual é a história? Quem está aqui? Como é que ela está hoje? Quais são as dificuldades? Quais são as potencialidades? Porque todo mundo tem dificuldade e todo mundo tem potencialidade. No que é que eu acredito enquanto educador? O que é que nós acreditamos enquanto educadores? E aonde a gente quer chegar? Não, eu não quero chegar em canto nenhum. Eu quero cumprir minha tabela, completar meu tempo e me aposentar. Então, essa fala, ela diz muito. A escola, ela está dentro de uma comunidade. Mas ela não é uma ilha isolada dessa comunidade. Ela faz parte dessa comunidade e ela precisa se sentir pertença. A escola precisa se sentir pertença à comunidade e a comunidade precisa se sentir responsável pela escola. Quando a comunidade abraça a escola, ela protege.
Quando a escola não abraça, a comunidade não abraça a escola, essa escola é vítima de vandalismo, de depreciação, de invasão e de N situações. Então, como é que a gente vai pensar sobre tudo isso? Mas, professora, como é que a gente vai pensar sobre tudo isso? Que agora a gente não tem mais um momento de planejamento, a gente não tem mais como fazer. A gente precisa criar estratégias. A gente precisa pensar coletivamente e criar estratégias. Seja em encontros online, seja nos 4 planejamentos pedagógicos que nós temos já amarrados durante o ano, seja em situações em que a gente marca um momento para que a gente possa sentar e estudar, nem que seja através de momentos online, onde a gente possa fazer os registros desse planejamento e aí compilar e computar essas horas de planejamento para os professores naquele momento, naquele espaço, tentando abarcar o maior número de pessoas possível. A gente precisa pensar. O que a gente não pode é ficar nessa de, porque eu não consigo, porque não vai dar certo, porque não dá, porque eu não tenho, porque eu não posso. E aí a gente realmente não vai fazer as coisas mudarem, não. A educação, ela é feita por cada um de nós. Claro que nós temos uma secretaria, nós temos um secretário, nós temos uma hierarquia, nós temos setores, departamentos, nós temos. Mas nós temos uma escola com autonomia. E nós temos uma escola que tem objetivos. Então, a gente precisa pensar nesse planejamento das nossas ações, do planejamento às avaliações. Porque a avaliação demais, a avaliação é necessária. Se eu não avalio, eu não sei o que é que está certo e o que é que está errado, o que é que está bom e o que é que não está. E também pensar sobre as relações humanas e o clima escolar. Porque se eu tenho uma instituição onde eu não respeito a todos, como é que eu vou incutir o sentimento e o valor de respeito nos meus estudantes? Onde o meu ASG, ou a minha merendeira, ou o meu merendeiro, ou o meu profissional de apoio, ele não é valorizado, ele é ignorado, ele é invisível. Mas aí eu quero que o meu aluno entenda que na sociedade todo mundo tem que ter visibilidade. Se eu não dou essa visibilidade dentro da minha própria instituição, como é que eu vou fazer isso ser replicado na sociedade? Não existe, né? Então, o projeto político-pedagógico, ele é esse espaço. Então, nós pensamos o seguinte, nós temos uma missão. Em 2026, nós temos 40 pessoas na sala. Se cada um de vocês que está aqui chegar na sua escola amanhã, né? Porque amanhã tem mais reunião, e dizer assim, olha, gente, a gente precisa discutir o projeto político-pedagógico da escola. A gente precisa, vamos pensar sobre isso, vamos ver o que é que a gente tem e vamos ver o que é que a gente pode fazer. Cria um documento compartilhado, coloca o que já tem, divide responsabilidades, porque a gente precisa em alguns momentos dividir para depois juntar. Eu tenho mais habilidade nessa área de buscar a história da escola, porque eu moro aqui na comunidade. Então, vamos dividir responsabilidade. E aí a gente divide, começa a fazer, cada um vai fazendo um pouquinho, e aí depois a gente vai unir essa coxa de retalhos de uma forma coesa, para que a gente coloque, ao final do ano letivo, esse documento de forma viva e de forma vivida dentro das nossas instituições. Eu já estou chegando ao final da minha apresentação. A gente vai ter ainda um tempinho que a gente pode deixar para as perguntas. Estefânia já colocou que o link de frequência já está aí, mas eu quero
Antes, né, de encerrar, primeiro agradecer. Eu fiquei muito feliz quando eu inscrevi o minicurso, quando saiu a inscrição, o link de inscrição, e que vocês rapidamente correram e se inscreveram e outras pessoas procuraram, não tinha mais vaga. E isso me deixa, assim, muito feliz. Enquanto assessora da Secretaria de Educação, do Departamento de Ensino Fundamental, eu me coloco à disposição para ir até as escolas de vocês, para conversar com vocês, para, mesmo não sendo a assessora da escola de vocês, mas eu posso combinar com os assessores das escolas de vocês e contribuir. Estou lá no setor de tempo integral, mas sou professora completa, sabe? Eu não sou professora só do tempo integral, então tenho vivência na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais, na EJA, e estou à disposição. E assim, eu espero muito que essa sementinha tenha sido plantada e que vocês, nas escolas de vocês, levem as ideias e repliquem tudo isso que a gente está vivendo. E aí, para nós encerrarmos, eu trouxe uma citação de Antônio Novoa, quando ele diz assim: aprender é uma viagem. E ensinar é oferecer instrumentos aos estudantes para que essa viagem vá o mais longe possível. Então, nós somos aqueles que estamos velejando esse barco, ou nós somos os pilotos desse avião que vai levar esses alunos, né, vai levar esses estudantes aí para os caminhos mais interessantes possível. Mas a gente precisa assumir as rédeas, porque senão esse avião se desgoverna. E aí a viagem não vai nem para Japecanga, né? Então vamos pensar sobre isso. Vamos pensar na nossa responsabilidade na condução dessa viagem, né? Sobre na vida dos nossos alunos. Obrigada a todos